Cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 5 de maio de 2024 e tá começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui a gente debate os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E eu disse a gente porque eu não tô aqui sozinho, aqui comigo está ela, a maior brasileira viva, Ana Raíssa. Olá a todos. Estamos aqui diretamente da capital do Brasil. Isso aí, no centro do Brasil. No meio, centro no motor coração, do Brasil. No quadradinho. E com a gente também tem ela, né? A solteira mais desejada de JP. E aí, como é que está você, Thaís Kisuki? Opa, sempre gosto dessa apresentação. Queria comentar que você disse que hoje era dia 5 de maio, Rodrigo. Você tá no futuro. Hoje ainda é dia 2. Ah, começou bem. Ele leu a data igual gringo. Só faltou falar que era 5 de fevereiro. Mas é assim que é o correto, cara. Começar errando. É verdade. Assim que é o correto. Mas sabe por quê? Porque eu tava nervoso. As expectativas ficam baixas. Eu tava nervoso porque hoje a gente tem uma convidada, né? Assim, uma pessoa que nunca esteve aqui, uma pessoa que não é de casa. A gente fica um pouco nervoso. Como é que você tá? Paola Costa, seja bem-vinda. Eu tô bem, meu estado eu já não posso dizer a mesma coisa, né? Mas vamos aí. Eu fiquei até receoso na hora de te convidar, porque eu pensei, cara, vou fazer esse convite, mas eu acho que ela deve estar, assim, um pouco transtornada com essa situação no Rio Grande do Sul, que vai ser a nossa pauta, né? Obviamente a gente vai comentar sobre isso mais à frente, então a gente vai tentar começar um pouco mais leve aqui, começar um pouco mais com mais tranquilidade, uma atualização de notícias passadas mais tranquilas, para mais à frente no programa a gente dar conta dessa pauta que é pesada e pra gente trazer esses pontos mais sérios. E falando em coisas que elas não fazem parte dessa pauta, pra gente é um pouco mais leve aqui, mas é também importante, quem tá nos ouvindo já reparou que o Vitor não tá aqui presente, né? Vitor Souza não está entre nós. Vitor Souza foi pra geladeira. O que aconteceu? A gente não sabe se o Vitor vai voltar, porque o Vitor, ele fez alguns comentários extremamente polêmicos, extremamente duvidosos em alguns episódios. A gente teve uma reação explosiva por parte do público. Então o Vitor, ele preferiu se retirar, repensar um pouco as suas ações, repensar o seu comportamento, um momento de autorreflexão do nosso apresentador. Então, por enquanto é isso. O Vitor na geladeira, a gente não sabe como ele vai voltar. E é por essa razão, por esse motivo que eu já quero colocar aqui a nossa pergunta da semana, nossa enquete da semana, porque enquete traz engajamento. Quando tem enquete, vocês comentam lá no Spotify, vocês comentam mais no Twitter, vocês comentam no Instagram. Então a nossa enquete da semana é sobre o Vitor. O que você gostaria de dizer para o nosso apresentador? Opção 1, volta capitão. Opção 2, hashtag calvo coração. Ou opção 3, quem bate cartão não vota em patrão. Isso, gente, essas são as nossas 3 opções. Vocês não estão vendo, mas eu estou aplaudindo. Ai, eu amo, a única coisa que presta é esse jargão aí. Mas calvo coração. Principalmente cara. pra Ad. A Ad vai ter que votar nessa. Gente, vai estar no final, eu repito as opções aqui no final do programa, mas essa é a nossa enquete lá no Spotify. Então vocês me façam o favor de descer o dedo lá, aperta na maquininha, quero ouvir essa votação. Exerça o seu direito de cidadania, né? O seu direito, o seu dever nessa democracia. Vai lá e vote. E vamos começar aqui então, vamos começar pela nossa atualização de notícias passadas. E a primeira notícia que eu vou trazer aqui, quem jogou no nosso grupo, acho que quem jogou foi a Thaís, cara. Então eu vou pedir pra Thaís começar a comentar sobre esse retorno bombástico de Kitara Havashi, o ex-senador Jorge Santos, ele... ex-deputado, né? Ex-deputado do Congresso dos Estados Unidos, Jorge Santos, ele foi expulso, né? Perdeu o mandato. Ele gravou um vídeo em uma rede de vídeos pagos e obscura, na qual ele vem postando desde que ele perdeu o mandato dele. Ele criou um perfil lá e as pessoas pagam para poder receber esses vídeos dele. Ele se montou de Kitara Havashi, que é essa personagem, não sei se dá para chamar ele profissionalmente de drag queen, porque ele já negou várias vezes que ele realmente era uma drag queen, ou algo assim, né? Então, não sei se dá para, ou se era só uma performance esporádica, como ele disse que fazia, mas tá ali, ele se montou de Kitara Havashi e ele falou, depois de 18 anos no armário,
o retorno de Kitara Havashi, Thaís Kisuki, o que você tem a declarar sobre isso, você que é uma seguidora fiel de Jorge Santos? Não perco um post dele. Mas assim, se Kitara Havashi não é uma drag queen, é uma mini drag queen, a gente pode dizer que ela é uma drag princess? Mas assim, bem no clima da nossa paródia, né, que a gente fez aqui em homenagem a Kitara Havashi, ela começa falando, né, no vídeo, aqui é Kitara, sua favorita, né, então assim, bem absoluta que nem Stephanie. Mas, enfim, eu vi o vídeo, né, eu tinha que ver o vídeo para poder comentar aqui no podcast, né, a gente tem que se informar antes de comentar os fatos. E assim, eu percebi que Kitara estava muito feliz em estar de volta. Então, assim, eu fico feliz que Kitara tenha saído do cativeiro, que ela esteja liberta. Jorge Santos, com certeza, vai fazer menos estrago postando vídeo de Kitara na rede de vídeos do que em qualquer congresso. Então, assim, que bom que ele não virou candidato do Novo, né? Vida longa, Kitara Havashi. Ainda não virou candidato novo. Eu não vi o vídeo. Não sei nem se ele estava postando em português ou em inglês, né? Porque o grande público da Kitara Havashi é brasileiro. Mas postou em inglês, ainda com o sotaque de Patricinha de Beverly Hills. Péssimo, assim. Eu gosto do escárnio de um brasileiro ter ido lá fazer essas merda toda. Porém, eu não suporto essa figura. Meu Deus. Agora, esse negócio de sua favorita, isso aí é coisa de quem tava se montando escondida. Sei não. Eu não sei, depois que ele ficou famoso, acho que em qualquer lugar nos Estados Unidos ele vai ser reconhecido, né? Então não sei se arriscaria sair montado por aí. Eu amo que uma das acusações contra ele é que ele gastou o dinheiro da campanha em Botox, né? Então, assim, sim, caralho, isso é muito brasileiro, mais político brasileiro de direita do que isso, só se ele, sei lá, botasse dentes de jogador de futebol. Mas a gente convém que ele foi inteligentíssimo na jogada de voltar pra mídia rapidinho, né? Foi. Ele é genial com isso. Isso que dá ódio. O pessoal não perde tempo, né? Aliás, Paula, se você tivesse que chutar aí de improviso, quem você acha que seria o Jorge Santos do Congresso Brasileiro? Porra, difícil, né? Mas assim, acho que o Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas tem uma capacidade de retomar para a mídia quando ele começa a cair muito rápida. É só a gente ver aquela cena ridícula dele de peruca se chamando de Nicole, aconteceu quando ele estava embaixo e começou a cair nas redes. É verdade. Então, quando coisa você que olha nem Mamãe Falei conseguiu. Exato. E o Nicolas tem essa capacidade. Acho que nesse sentido de capacidade de voltar, o Nicolas tem, e ele é muito inteligente na estratégia dele de... Dá raiva na gente? Sim. Mas para a base dele funciona muito bem. Toda vez que começa, as redes dele começam a cair em alcance, o cara consegue subir de novo muito rapidamente com alguma coisa desse tipo. Uma peruca, um vídeo falando em ideologia de gênero, testosterona, agora a história da testosterona, né? Que ele quer machos com testosterona. Eu acho que a gente Disse o homem sem barba, né? Eu acho que a gente tem que mesclar duas pessoas, porque, bom, apesar de se tirar essa parte de que o Jorge Santos é gay e que ele foi ou é drag queen, porque isso é identitarismo. Se a gente tirar essa parte, o que marca muito pra mim é essa mitomania dele, o fato de ele não conseguir deixar de inventar mentiras. E aí me lembra muito o Marquinho da Inteligência, me lembra muito o Marcos Duval, porque o Marcos Duval também não consegue, cara. Qualquer entrevista, qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai contar uma mentira. Isso aí, encerramos com o nosso não deputado, curioso, né? Um brasileiro tá na política e a gente falando de um ex-deputado de outro lugar, mas é parte da nossa cultura, gente. E o Midcast também é cultura. Mas vamos falar uma coisa agora de um assunto mais importante e um pouquinho mais complexo, eu acho, que entender. Então é uma pergunta que eu já vou jogar para a Paola nos explicar. A Paola é uma pessoa que acompanha todo o noticiário. Ela é aqui a pessoa realmente informada sobre política nessa bancada hoje. E eu te pergunto, Paola, o desemprego caiu ou subiu? Caiu. Essa é a questão. Explica, porque assim, o que passaram para mim? Chegou para mim aqui no meu zap que, poxa, o desemprego no último trimestre, ele subiu, ele tá com uma taxa de 7,9%, e isso seria ali o quê? Ele aumentou, porque no último trimestre do final do ano passado, ele estava mais baixo, né? A gente tinha conseguido mais empregos no final do ano passado, e agora as pessoas perderam o emprego. Então, é porque a gente tem um processo que é o seguinte, né? Com relação a 2023, se a gente for comparar os dados entre
2023 2024, a gente teve uma queda. Se a gente for comparar do trimestre anterior para esse, teve uma pequena elevação, mas a questão estão desconsiderando a sazonalidade. Porque o que a gente tem que lembrar? Quando chega o período de dezembro, nós temos os empregos temporários. Então, toda vez que a gente chega nesses períodos de festejo, sejam períodos muito próximos da Páscoa ou período muito próximo ao Natal e Ano Novo, existem os trabalhos temporários, principalmente no fim de ano. Então, o que acontece ali em dezembro? Você tem um aumento expressivo desses trabalhos que são contratos de 3 meses, por exemplo, que é o período que dura, ou é o período entre final de novembro, aí pega dezembro, que a gente tem esse processo de Natal e Ano Novo, em janeiro, e aí depois a galera é mandada embora, porque é só ali, ou é o período do verão. Então você tem o veraneio, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, que é o período onde as pessoas vão mais para o litoral, e aí você tem um aumento expressivo de vagas no litoral, vagas que também são temporárias. A gente está falando de trabalho no quiosque, na lojinha de biquíni, coisas do tipo. Então, se a gente pega e pensa que existe uma sazonalidade, e a gente deixa de lado essa sazonalidade, se a gente simplesmente deixar de lado essa sazonalidade dos empregos, você vai olhar para o número, mas estava 7,4, agora está 7,9, então significa que o desemprego aumentou. Mas se a gente for pegar o todo, se a gente for realmente analisar como estava 2023, que a gente estava em uma taxa acima de 9%, a gente estava em 9% de desemprego, né? 8 ponto alguma coisa. E a gente foi pegar o agora, a gente caiu. Eu sei, é confuso. Mas assim, de um ano para o outro, comparando um ano para o outro, a taxa de desemprego cai. Se a gente comparar apenas a sazonalidade, parece que aumentou o desemprego, mas não. Na verdade, a taxa de desemprego caiu. Até porque a gente já teve aumento do número de empregados com carteira assinada, né? Que é bem importante, CLT aí. Tem inclusive tem inveja do CLT, eu gostaria de dizer isso. E não, existe uma CLT nessa bancada, Daqui a pouco ela se manifesta, não vou dizer quem é, mas assim, inveja, essa coisa de primeiro mundo, cara, CLT. Mas tem esse comparativo extenso, como você comentou, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que, sim, essa é o menor índice de desemprego, né, para esse primeiro trimestre desde 2014. Então quer dizer que desde 2014, no primeiro trimestre, a gente teve um aumento do desemprego. E aí aquela velha história de você se perguntar o que aconteceu a partir de 2014, né? O que aconteceu em 2014 dali para frente para você ter esse aumento do desemprego e desde então essa é a menor taxa que a gente teve. Teve algumas quedas ali, sim, nos últimos anos para esse primeiro trimestre, mas nada tão expressivo assim a ponto de a gente poder fazer esse comparativo. Então, embora não seja ainda um sinal de que a gente consegue superar esse projeto de sucateamento da política trabalhista no governo brasileiro, a gente ainda não conseguiu superar isso, é um ótimo sinal de que, bom, se a gente consegue comparar de 2014 para cá, e nesses últimos 10 anos a gente tem uma ótima taxa agora, né? A gente consegue reduzir isso, e essa perspectiva se mantém, como foi redução no último ano também, então talvez até o final do mandato a gente consiga superar esse problema de aumento enorme do desemprego e do informalismo que a gente teve no país. Nesse sentido, que eu acho que é um ótimo sinal, assim, é uma ótima notícia quando a gente pega esse comparativo mais extenso, não é CLT? Cara, essa discussão me lembrou que fim do primeiro ano do governo Trump, e ele estava comemorando que as vagas de emprego tinham triplicado lá nos Estados Unidos, né? E aí os dados mostravam que sim, mas é porque as pessoas estavam precisando ter 3 empregos para pagar as contas. Então é sempre muito difícil a gente entender de que forma isso está sendo publicizado. Porque é nessa hora, dois momentos que quem dá aula de português pode usar e quem dá aula de redação pode usar para mostrar como o português é uma língua maravilhosa, você não precisa usar o sujeito explícito para fazer uma sentença. Porque momentos em que o sujeito some, quando a gente está falando do Lula e quando está falando de São Paulo, né? É o governo de São Paulo, não é o governador. E assim, desde 2018, não sei o quê, ou no último ano, tal coisa, sei lá, o Brasil diminuiu a extrema pobreza. O Brasil é sempre, né? Você não precisa explicitar muito o sujeito. Então, é o momento do professor de português aproveitar aí as notícias para dar mais. Vou pegar o gancho do que o Rodrigo falou, da queda na informalidade, mas que ainda precisa ser aprofundada, e lembrar que ontem, 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, a direita tentou usar imagens do ato que o Lula estava com bolos e com algumas centrais sindicais lá em São Paulo para
aquele papo deles que eles acham que política é você encher foto, né? Ah, mas olha, quando você vê, está esvaziado. E realmente está esvaziado. E não está esvaziado ontem nem ano passado. Já tem anos que isso vem acontecendo. Os atos de 1º de maio eram momentos históricos, assim, momentos pontuais no ano, assim. Eu lembro de criança, o 1º de maio lá em casa era a gente acompanhar minha mãe e meus tios em passeata, em manifestação, em alguma coisa. E neste meio tem o fator governo Lula, principalmente o governo Lula 1. É como se nesse momento o brasileiro pensasse assim, porra, chegamos onde queríamos. Então, a gente teve, né, o que hoje em dia se chamam de emparelhamento dos movimentos. Você teve uma diminuição do discurso pró-reforma agrária, essas coisas. Então, é meio como o brasileiro resolveu descansar. E o crescimento da informalidade, né, ou da precarização do trabalhador, de tudo isso que a gente vê, né, e hoje em dia mais uma parte disso, né, que a gente vem chamando de uberização, que são os trabalhos por aplicativo, você desmobiliza o trabalhador enquanto trabalhador. Então, ou o cara se vê como um empresário e não é empresário, nenhum de nós que foi ou é MEI foi empresário em algum momento. Ou o cara tá tão cansado, mesmo assim, fisicamente, que ele não vai. E ele não se sente parte daquilo, porque ele não tem sindicato, ele não tem um grupo, como diz Thaís uma vez, pode chamar do que for, sabe? Grupo dos pregadores fofinhos. Ele não tem essa ligação de classe. Então ele não vai participar de ato. Então é muito importante, quando a gente vê esses números de que não só o emprego, né, o desemprego caiu, como o emprego vem subindo, mas o emprego de carteira assinada. Porque é muito bonito falar que carteira assinada prega, é ultrapassado, ninguém quer. Mas, meu amigo, quando o 13º cai, tem como você não pensar no Getúlio Vargas assim um pouquinho e falar, tá no 7º círculo do inferno, não, tá no 5º. Não foi ele que criou, né, gente? Foi toda uma mobilização. É por isso que é uma condição de leis. Mas, assim, quando cai o 13º, sabe? Quando vem as férias remuneradas, quando você pode vender aqueles 10 dias para pagar uma conta, para fazer um passeio, para uma geladeira, não tem, assim, nós Brasil, nós não temos uma malha social forte o suficiente, nós não temos historicidade para abrir mão de emprego formal, não. A gente não tem, assim, quem de nós, 99% das pessoas que eu conheço foram o primeiro da família a ganhar bem, ou ganhar melhor, o primeiro da família a fazer uma faculdade pública, ou fazer uma faculdade, ou terminar o ensino médio. Eu fui essa pessoa na minha família, sabe? Eu não só fui a primeira pessoa a terminar o ensino, a ir para um ensino superior, como a terminar o ensino médio, como a fazer a 5ª série na minha família. Então, a gente não tem historicidade suficiente para estar abrindo mão de emprego formal, não. Sabe? Para trabalhar com o que ama e nem amar o que eu faço. Eu tenho que não odiar. E isso tem que ser o suficiente para pagar as minhas contas. Sabe? Era para a gente já estar discutindo aqui e vamos falar disso da jornada, sabe? Do fim da jornada 6x1. Então já era para a gente estar, mas parece que aqui, quem era que falava que no Brasil, quando o assunto chega, já está 30 anos atrasado? Mas é meio isso. Quando a gente faz esses comparativos, que a Paola muito bem explicou, você fica meio assim, porra, caiu, tá aqui. Mas você tem que levar outras coisas em consideração, porque queiram os economistas ou não, a economia não é uma ciência exata. A economia é ciência humana. Foi muito bom que a Paola trouxe e é muito bom para a gente pensar por esse lado. Não tá na hora, vou defender sempre a CLT, vou sempre defender o concursinho público. Da mesma forma que eu defendo que meus amigos artistas ganhem o suficiente, ou meus amigos, sabe, que queiram fazer outras coisas, mas assim, não temos historicidade para não achar maravilhoso ter crescido o emprego formal no país. Se não me engano era o Milor Fernandes que ele disse, né, quando as ideias ficam bem velhinhas, elas chegam no Brasil. Acho que é. E continua essa ideia, e pior assim, não são só as ideias boas que ficam velhinhas e chegam no Brasil, as ruins também, tá, gente, assim. Porque a gente às vezes recebe umas ideias muito ruins aqui, e isso significa que em alguns lugares elas já foram apresentadas, já fracassaram, e aí se percebeu que fracassou lá, que tal se a gente empregar esse fracasso em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, em países que eles têm mão de obra barata? E é o que acontece no Brasil. Então esse aspecto da uberização, ou vou até de modo mais simples, assim, se a gente pensar, não só nos últimos 10 anos, mas nos últimos 20 anos, o crescimento de uma construção cultural
moralizante do trabalho, que ela é super antiga, ela não é nada nova, assim, mas ela serviu muito bem para fazer frente ao discurso trabalhista nos primeiros governos do PT e se entranhou, inclusive, na própria esquerda. A ideia de que o trabalho está ligado a uma questão moral, de que você deve vestir a camisa, de que, bom, você trabalhar é uma coisa que dignifica o ser humano, então isso te faz uma pessoa melhor. O fim da linha disso é o cidadão de bem. A ideia de que você precisa trabalhar, quando você prova que você trabalha, você está dizendo que você é uma pessoa melhor, que você é uma pessoa correta. Então todo mundo deveria gostar de trabalhar. Reclamar do trabalho é uma coisa ruim, é coisa de vagabundo. Tá lá, dava lá no começo. A ideia é veste a camisa, se esforce mais, seja proativo, né? Seja proativo e vê o que acontece com a pessoa quando ela é proativa, ela termina na cruz, como Jesus Cristo. Tá aqui até hoje. Os resultados, para mim, parte desse discurso que está há 20 anos crescendo foi chegar nessa ideia positiva de que as pessoas elas podem empreender a todo e qualquer custo, de que vou ficar contando histórias, na televisão você liga e vai ter campanha da Globo mostrando, olha, essa pessoa que começou a empreender com um chiclete mascado e 3 grampos amassado, e como que ela conseguiu agora se sustentar. Chegou nesse ponto, mas não é de hoje, é uma comunicação muito longa que eu acredito que isso se entranhou também nas esquerdas. A ideia de uma glorificação do trabalho, que ela é ultrapassada, assim, de muito tempo, A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui sobre RH, que as pessoas do RH, às vezes, elas não vão aceitar, vai ser ofensivo que você diga que a grande motivação para você trabalhar é ganhar dinheiro. Como assim não pode? Essa não pode ser a motivação básica e correta para que você trabalhe, que você vai ganhar dinheiro. Você tem que entregar alguma outra motivação moral, um objetivo de vida, uma coisa que ela seja realmente pessoal e mostre que você ame o seu emprego. A gente tem que se livrar disso, assim. E se a gente, junto com o crescimento da CLT, a gente aproveitar esse crescimento agora, as pessoas voltarem a perceber como que segurança burocrática no trabalho, né, segurança jurídica, ela é fundamental para que a gente tenha estabilidade e para que a gente volte a lutar pelos nossos direitos. Se a gente consegue fazer isso junto com esse crescimento da CLT, agora mudar esse discurso, seria uma ótima. E isso, claro, envolve estratégia do governo. Então vamos falar de estratégia, do grego estratégia, do latim estratégia. Deve estar errado. Mas eu vou falar de estratégia porque, gente, bom, o governo trouxe o novo PAC, né? Então a gente tem agora uma série, milhares de projetos que eles vão receber ali muito dinheiro para serem colocados em prática. Isso gera emprego, é um investimento necessário para a estrutura. A gente precisa disso. A primeira vez que o PAC foi colocado em prática funcionou muito bem. Agora a gente tem um novo PAC. Esse novo PAC prevê um investimento aí até 2026 de 1 trilhão e 700 milhões de reais. É uma quantidade razoável de dinheiro, claro. Para um país do tamanho do Brasil e com uma economia do tamanho do Brasil, é só uma quantidade razoável. Não é nada esdrúxulo, não é nada de outro mundo, assim. Só que mesmo com esse 1,7 trilhão que a gente investiria até 2026, essas obras de estrutura principalmente, não é o suficiente para que a gente consiga dar conta de todos os projetos que eles foram aprovados. Quer dizer, projetos de obras que eles atendem aos requisitos necessários para fazerem parte do PAC, para receberem esse investimento, que não é só público, é em grande parte privado também. Então, para atender parte desses projetos, que são mais de 9.200 projetos, que eles não seriam contemplados dentro desse orçamento de 1,7 trilhão, o governo criou a modalidade PAC Seleções. Olha, que nome ótimo, né? PAC Seleções. E aí no PAC Seleções, essas mais de 9.200 obras, são 9.285 obras que elas são pré-aprovadas, pré-selecionadas, elas seriam executadas a partir de emendas parlamentares. O que, honestamente, me surpreendeu de modo positivo. Me pareceu uma estratégia muito razoável do governo para poder indicar, né, resolver um pouco ali essa indicação das emendas, que é muito grande. Então, o parlamentar que ele fizesse a indicação ali desse dinheiro das suas emendas para as obras do PAC Seleções, ele ganharia o direito de fazer uma nova indicação. Então, o pega um e leve duas. E dessas indicações ainda teriam algumas facilidades, você teria alguns benefícios para o parlamentar que fizesse essa indicação, né? Esses investimentos, teriam benefícios desses investimentos para emendas individuais, que elas são impositivas, para emendas de bancadas estaduais, que elas também são impositivas, e para essas emendas de comissão, que são mais recentes e que não são impositivas. E aí a gente conseguiria ter o investimento necessário fora desse 1,7 trilhão do PAC, do novo PAC, no PAC Seleções com as emendas parlamentares. Mas só que isso parece tão bom
que eu fiquei muito desconfiado. Será que não tem uma pegadinha aí? Não tem alguma coisa ruim? Não tem algum erro? A gente não tem um jeito de passar a perna na gente? Mas me parece ser uma notícia muito positiva, como estratégia do governo para lidar com a situação, com o poder que o Congresso tem hoje para poder direcionar o orçamento, né? Que a gente já disse aqui, não deveria ser assim. Quem deveria ter o maior domínio sobre o orçamento é o Executivo. Mas aí o Congresso, o Legislativo, ele começa a usurpar parte dessas funções do Executivo e adquirir muito poder com essas emendas impositivas. E não sei quem quer começar a comentar se isso parece uma estratégia muito boa, se o Congresso, principalmente na figura do Arthur Lira, ele vai tentar rebater isso, vai fazer algum tipo de articulação para falar, não, a gente não vai aceitar se amarrar para direcionar as nossas emendas de acordo com o projeto do PAC, que é o projeto do governo. Como é que vocês encararam essa nova proposta do governo que o Rui Costa ele trouxe a público recentemente no dia 30? A gente está vendo o movimento que o Arthur Lira está fazendo na Câmara. E nós temos visto hoje também que o Senado também está fazendo esse movimento. Tanto que hoje o Lula ia jantar com o Rodrigo Pacheco, dia 2 de maio, né, o Lula ia jantar com o Rodrigo Pacheco, essa é uma reunião para tentar acalmar um pouco os ânimos entre governo e Senado. Mas a gente está falando de emendas que também vão para a Câmara, né? E o grosso dessa emenda está lá. E assim, o Lira vai fazer uma queda de braço, isso é fato. É isso que vai acontecer. Assim como o Lira hoje está fazendo uma queda de braço com o Judiciário, ele vai fazer com o governo também. Então, no momento em que ele sentir que essas emendas estão amarradas, que essas emendas estão indo majoritariamente para o centrão e que a coisa está amarrada e não está podendo ir para onde vai beneficiá-los eleitoralmente, a gente, principalmente agora que a gente está nesse ano eleitoral e vai precisar dessas emendas para poder dar uma alavancada para alguns prefeitos, para alguns candidatos, enfim, ele vai dar um jeito. Então, vai se criar algum tipo de projeto, vai se colocar algum veto em cima vai se derrubar algum veto, vai escrever algum projeto de lei, vai passar algo pelas comissões e que vai passar liso na CCJ e que talvez nem precise passar pelo plenário. Ele vai dar um jeito para que essas emendas não fiquem amarradas. É isso que ele vai fazer. É o Arthur Lira, né, gente? Eu achei, como o Rodrigo, assim, você até fica desconfiado, assim, né? Mas eu achei ótimo só pelo mal-estar que vai criar no Arthur Lira. Só disso já tá bom pra mim. Ele vai ficar puto. Mas assim, quando a gente fala, né, dessas emendas parlamentares, eu acho que uma das... Assim, funciona para os dois lados quando você pensa que vai estar amarrado esse direcionamento, porque aí fica mais claro, se é que isso acontece alguma vez no Brasil, você saber quem foi que não fez. Ah, mas, poxa, estava no PAC lá que ia rolar tal projeto de infraestrutura e não rolou no meu estado. Sim, mas quem não destinou foi, vá atrás dos seus deputados aí e tal. E é uma coisa que eles não gostam, né? E assim, e deles, o mais, hoje em dia, né? O expoente do não quero trabalhar, eu só quero me beneficiar, é o Arthur Lira. Então, só por ele ficar puto, sabe? Certeza. Só dele lembrar do Rui Costa e travar a mandíbula assim, eu tô muito satisfeita. Mas é isso, ele vai tentar uma queda de braço, mas eu não sei mais, Paula, se ele banca outra queda de braço. Porque quantos braços tem essa desgraça desse homem? Porque todo mundo é uma queda de braço com esse homem. Então, assim, uma hora não vai dar certo. Ele vai tentar, com certeza ele não vai polir isso e deixar pra lá, mas eu não sei se ele banca não, sabe? Essa altura do campeonato é o que a gente vem comentando aqui algumas vezes, assim, ele é desses que vai se pernear até o fim, mas ele tá vendo que não tem muito aonde se agarrar. Ele achou que a essa altura ele ia estar assim muito prestigiado, e hoje eu tava voltando para casa, tava ouvindo a CBN, eu acho, e aí eu pensei no Arthur Lira, né, porque é uma desgraça, no meio do seu dia você tá pensando em quem? Tá pensando em quem? No Arthur Lira. E eu acho que mesmo se o Jair tivesse sido eleito, ele não ia estar tão bem nas pernas. Me veio essa alegria no coração. Porque esse projeto dele de primeiro-ministro não vai levar ele em lugar nenhum, sabe? De ser o reizinho, o rei no lugar do rei. Então ele tá nesse desespero porque ele é ambicioso demais, né? Ele quer queda de braço com todo mundo, ele quer dar passos maiores que as pernas e não dá, assim. E ele não tem tanto poder para isso. Ele acha que ele tem. E ele não é lá muito tão bem quisto pra isso, né? Porque tem uns caras que são mais... que passam, sabe? Nossa, tipo, fulano, você tem que engolir ele. E o Arthur Lira não é esse cara. Então, não sei. Eu concordo com você, Paula, que ele vai
é uma briga que ele vai comprar, mas eu acho que é uma briga que ele não banca até o final, não. Assim, eu acho complicada essa. Eu acho uma ótima estratégia, pensando no que vocês duas falaram, porque não é obrigatório, o parlamentar ele não precisa direcionar sua emenda dentro do PAC Seleções. Ele tem algumas facilidades, vai ter alguns benefícios ali com isso. Mas o que essa história das emendas indica pra gente? Por que o Arthur Lira e os seus affairs, eles gostam tanto desse tipo de emenda? Porque facilita para ele direcionar para projetos que já estão vinculados a empresas com as quais ele conversa, com pessoas com as quais ele conversa, com que ele tem familiaridade. Facilita para direcionar aquelas emendas para regiões e municípios que são afetos políticos e que vão fazer campanha para o Arthur Lira e para os seus comparsas. Então, direcionamento de emenda, principalmente em ano eleitoral, é uma segurança de voto. E quando você tem projetos que eles estão pré-aprovados, são projetos que o parlamentar ele não vai ter controle de quem é que está envolvido naquele projeto. Quais pessoas, quais figuras políticas que vão ser beneficiadas com a execução daquele projeto. Quais empresas que vão ser contratadas para a execução daquele projeto. Ou seja, ele precisa trabalhar de modo honesto. Ele vai ser obrigado a trabalhar de modo honesto. Então ele também vai ter a pressão de todas as pessoas a quem ele deve favores e que estão esperando que ele direcione emendas para aquele município, para aquela região. E que vão falar, não, se você resolver direcionar sua emenda no PAC Seleções, você vai perder o nosso apoio aqui na região. Ao mesmo tempo, se você não direcionar a emenda no PAC Seleções, você pode ser mal visto, porque esse investimento não vai acontecer. Os projetos que eles já estão no novo PAC, eles vão ser executados. Então o governo mantém essa comunicação. Os outros mais de 9 mil projetos podem não ser executados. Mas ao mesmo tempo, isso depende de uma coisa que o PT não tem há muito tempo, que é unicidade discursiva. Porque para você conseguir demonstrar em diversos municípios, em diversas regiões do país, que aquele projeto não foi executado porque parlamentares não direcionaram as suas emendas para que eles fossem executados e preferiram outro tipo de situação, outro tipo de projeto para ser financiado, você precisa que toda essa rede articulada do PT, ela funcione na campanha. Funcione durante as eleições para apontar. Todo mundo está lá preparado para apontar, olha, não aconteceu esse projeto por isso, isso, isso e isso. E convenhamos, em eleição estadual ou federal isso já é muito difícil de fazer. Em eleição municipal, a variedade que a gente tem de coligações, de proximidades políticas ali em cada região é enorme. Então eu acho muito difícil conseguir fazer isso, Ana, que é você conseguir demonstrar que se aquele projeto não foi executado é porque aquele parlamentar, e que majoritariamente hoje no nosso Congresso é de direita, de extrema direita, de centro-direita ou de extremo centro, e você mostrar que esses parlamentares eles não cumpriram aquilo que eles prometeram. Eles tinham a possibilidade de investir na estrutura do município e da região e não o fizeram. É um desafio para a comunicação do governo também conseguir fazer isso. Unicidade discursiva. Você ter uma nitidez para todas as candidaturas do PT e apoiadas pelo PT Brasil afora, que elas tenham noção do que é necessário ser dito, onde que elas podem pegar, como é que elas comunicam, divulgam essa nova situação do PAC, mas ainda assim é uma ótima estratégia para poder pressionar o Congresso, que é uma coisa que eu acho que o governo tem que fazer, parar de aceitar a pressão do Congresso, da Câmara e do Senado e começar a fazer pressão, porque tem poder, tem como mexer com o orçamento para poder realizar isso. Querida amiga, saudações de luz e amor cósmico. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você uma oportunidade única de se tornar um agente de mudança nesse nosso universo vibracional. Imagine um mundo onde cada ser humano é valorizado e respeitado, onde a harmonia reina em todas as relações e a natureza é honrada como a nossa mãe sagrada. Juntos, podemos criar um campo de energia poderoso, onde os milagres se manifestam e os corações se abrem para a beleza e a graça da vida. Ao apoiar o Midcast, você não apenas apoiará uma causa nobre, mas também dará um passo em direção à sua própria jornada de crescimento espiritual e evolução pessoal. Acesse apoia.se/Midcast ou contribua a partir de R$5 no nosso Pix podcastmid@gmail.com, com o valor que florescer em seu coração, que a luz do universo guie os seus passos e que você seja abundantemente abençoado em sua jornada. Arro, luz e gratidão.
Mas já pulando de pauta, já que a gente tá comentando aqui situações, né, que criam um climão, rapidamente, nesses últimos 2 pontos, antes de a gente ir para o nosso principal ponto da pauta, ainda não foi recriada a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Embora, oficialmente, aquele clima que se diz, isso aí vai melindrar os militares, supostamente a posição oficial do Ministério da Defesa é favorável à recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, mas ela ainda não foi recriada, porque nos bastidores há muita pressão de que haveria um desconforto, e recentemente, por que isso voltou à pauta? Porque recentemente a gente teve uma nova indicação, um novo parecer favorável à criação dessa comissão. Então a gente teve a troca, né? O Lewandowski assumiu no lugar do Flávio Dino, então a gente teve alguns novos pareceres ali também, e a gente teve um parecer positivo para a recriação dessa Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas aparentemente tem uma dificuldade enorme disso sair do papel, embora tenha sido uma promessa verbal ali do Lula durante a campanha, falando que ia colocar isso de volta. E convenhamos, é uma vergonha. Aí às vezes a gente faz uma crítica mais incisiva aqui ao Lula, com algumas coisas que elas deveriam ser óbvias, e a gente recebe, assim, né, pedrada na cara, chute no saco, tapa na bunda. Porque a gente resolve falar que, bom, o Lula poderia ser um pouco mais incisivo, apresentar um pouco mais de coragem diante dos militares, fazer um pouco mais de pressão. E parece que não se pode dizer isso. Como é que é possível que até hoje a gente não tenha recriado a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos? O que será que vai acontecer se a gente recriar? O que os militares podem fazer no Brasil que eles não tentaram no começo do ano passado? Bom, aparentemente o grande impasse é o ministro Rui Costa, né? Que parece que está rolando um embate, uma tensão entre ele e o Silvio Almeida, porém Rui Costa não explicita, né, por que ele demora tanto em analisar a recriação dessa comissão. Mas, assim, acho que já foi dito e redito milhões de vezes aqui nesse podcast, que é essa coisa de não melindrar, né, de não fazer nada que possa trazer qualquer tipo de desagrado aos militares do país. Então, basicamente, parece que é isso, né? O Silvio Almeida querendo fazer cumprir uma promessa que foi feita pelo governo anteriormente, né? Mas outras figuras do governo ficam nessa, segurando para que, sei lá, a gente continue fingindo que nada aconteceu e que se coloca, como foi dito, né, pelo nosso presidente, se coloque uma borracha no passado, como se o passado fosse desaparecer e se não fosse ameaçar o nosso futuro. Eu acho que, assim, pra gente aqui do Midcast, todo mundo que ouve já sabe que o nosso grande ponto de interrogação com o governo Lula é esse. E eu não vejo a hora disso acabar, mas eu tenho medo do governo acabar e a gente continuar com esse ponto de interrogação, que é: por que tantos dedos, e o trocadilho não foi intencional, do Lula com militares? Sabe? Essa chamada de que causa mal-estar ou qualquer coisa relacionada vai melindrar já está soando anedótica, tanto para a gente quanto para qualquer outro, assim. E qual é? Sabe, qual é? Não é como se tivesse sido assim, a gente arrancou a democracia da boca deles no dia 8 também, porque foi uma pataquada. Não era a coisa mais bem articulada do mundo, não era, sabe? Então, assim, e a gente já falou aqui disso também. Eles tiveram medo que o governo Lula fizesse coisas que o próprio governo nem pensou e que seriam excelentes, sabe? Coisas do tipo, colocar a Dilma como ministra da Defesa, ou pelo menos um civil que fosse realmente um civil, sabe? Botar para a reserva todo o alto escalão e puxar outra galera. Nada disso foi feito. Nenhuma ameaça a nenhuma das regalias que eles têm. Nenhuma ameaça a nenhuma das que recebem há 2 gerações aí pensão do pai. Ou de nada disso foi ameaçado, sabe? E o governo continua cheio de dedos para tratar com militares. O governo continua cheio de dedos para cumprir promessas de campanha, para fazer coisas que até o governo Dilma estavam aí, sabe? A comissão estava aí. Essa retomada, né, dos pedidos de não se anistiar ninguém, de voltar atrás com a questão. E parece que o Lula quer a qualquer custo, e o Lula agora, né, enquanto governo, Lula, e não a figura do Lula só, isso não vai ser feito de uma forma tranquila. Eles não vão aceitar de forma alguma, nunca, que se fale assim:
não, tá, beleza, a gente vai assumir que foi erro, vamos reabrir a comissão da verdade, a gente vai... Não vão, isso não vai ser feito de uma forma simples, mas isso seria feito de uma forma muito menos complicada do que essas precauções do Lula deixam a entender, sabe? Não tem porquê ninguém votou no Lula para ele se apaziguar com o militar, não. Ninguém. Se você pegar até, eu acho que grande parte dos eleitores eventuais, sabe, que só votaram no Lula porque do Jair e tal, não estão nessa assim, olha, eu vou votar, mas de forma... Então, eu não entendo. Esse ponto de interrogação é um assunto que eu sempre rodeio e não consigo chegar no... Tá, talvez seja essa a estratégia do Lula. Eu não tenho a mínima ideia de por que tantos panos quentes quando se envolve os militares. Não entendo. Gostaria de entender e gostaria que o Lula voltasse atrás. Quer comentar, Paula? Só queria dizer que o Rui Costa um dia nem tá no governo mais. É só isso. Mas realmente, cara, eu coloco assim, fico na dúvida muito sobre a posição do Lula com relação aos militares. Até hoje acho difícil de explicar, mas um pouco disso, como a Thaís falou, eu coloco na conta do que eu chamo de esquerda MM, que é a esquerda macho médio. E aí, sei lá, cara, assim, todo mundo que se formou na esquerda, quando era bem mais novo, fez amizades na esquerda ali, e aí você começa a perceber que tem uma variedade. Passam os anos, e você se desenvolve, você começa a perceber, olha, tem outras coisas que são importantes, tem pautas que elas são mais complexas, tem coisas que a gente defendia quando a gente estava 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que mudou, e a gente tem que defender outras coisas. Agora, tem uma galera que não muda. Passa o tempo, a esquerda muda, o que a gente vai considerar como progressista muda, mas aquela galera fica parada naquilo, fica parada naquelas pautas, com aquela visão de mundo. E esse, para mim, é o caso do Jacques Wagner, do Rui Costa. Eles construíram ali uma percepção da esquerda nos anos 70, 80 e 90, mas que ela precisa se alterar. Ela se alterou, ela mudou. As requisições mudaram. E eles não mudaram isso. Conseguiram chegar ao poder, se eleger, né, construir uma base, construir poder político mesmo, com uma certa estrutura, e não querem abrir mão dessa estrutura. E parte dessa estrutura envolve esse acordo com os militares. Não vamos ser inocentes aqui de que o PT conseguiu, enfim, ter mandato, se eleger no começo do século XXI ali, e que a coisa começou a se transformar. Não vamos ser inocentes de que uma parte do quadro político do PT já era feito aos militares e manteve essa estrutura, manteve esses acordos, manteve essas conversas, esses afetos políticos, que eles não querem abrir mão disso. Não querem abrir mão. Aí não adianta, as pessoas chegam pra gente e falam, pô, cara, aquele amigo seu é chato, né, cara? Pô, fala umas coisas, a pessoa é meio homofóbica, é meio, que isso, esse negócio de lei, ordem, pessoa falando de hierarquia aqui, peraí. Aí você fala, pô, mas eu conheço aquela pessoa há 40 anos e tal. Não, ele é de esquerda. Que isso, cara? Ele é uma pessoa pró-trabalhador, pró-trabalhadora, que isso. Mas no fundo você sabe que você deveria abrir mão daquilo, que aquela pessoa deveria ser quicada do seu ciclo de amizades porque ela não andou, ela não foi pra frente. E é isso. O Rui Costa deveria estar fora do PT já faz um tempo, já deveria ter sido limado, Jacques Wagner também, ou figuras ainda mais esdrúxulas como é o Quaquá, que a gente nunca vai entender por que ele continua ali. Então tem uma série de figuras que elas exercem poder, elas influenciam dentro do PT, influenciam diretamente o Lula. O Lula, ele se orienta por essas pessoas e esse é o tipo de posicionamento que ele recebe. E aí é claro que ele vai ter muito receio de contrariar essas figuras poderosas do PT também. Para mim isso é parte da explicação, embora não seja toda. E aí você pensa, que cenário é esse? Que a gente tem que repensar a nossa posição com relação à polícia, com relação aos militares? Vamos pensar aqui no nosso bolsonarista moderado. Nosso Tarcísio vai ao último ponto desse atualização de notícias passadas, que já se estendeu bastante, porque sob o governo Tarcísio, o número de mortes causadas por PMs em São Paulo cresceu 138%. Principalmente na Baixada Santista. E isso porque, né, foi chamado de bolsonarista moderado. A gente vai ter solução para São Paulo? Esse tipo de informação vai afetar a figura política do Tarcísio, ou não? Isso vai soar como positivo para ele ir para o seu eleitorado? Bom, faz tempo que estão tentando vender essa coisa do Tarcísio como uma pessoa moderada, né? Mas, assim, eu acho até que a gente já falou sobre isso aqui, né? Acho que até fui eu que falei, nem me lembro mais. Que não existe bolsonarismo moderado, é impossível. O bolsonarismo em si é a mesma coisa que a gente falar de fascismo moderado, de nazismo moderado. Então, assim, isso não existe. Isso é uma invenção da galera que tem uma certa simpatia pelos fascistas da nossa terra, né? Do nosso Brasil. Então, assim, esses dias
retomaram essa coisa, né, do bolsonarista moderado, né, do Tarcísio, e ele tem mostrado, assim, que ele não é uma pessoa moderada, né, os ataques que ele fez à educação, os ataques que ele fez à segurança pública demonstram que ele, assim, as PMs, as polícias no Brasil, elas têm um histórico complicado, né, de violência, mas o que a gente vê em São Paulo acontecer é uma ação deliberada, né, planejada. Então, assim, Tarcísio é só mais um bolsonarista que provavelmente não derruba farofa na hora de comer e que não fala palavrão na frente da televisão. Mas, de resto, assim, ele tá reproduzindo quase que em sua totalidade o que o Bolsonaro pregava, né? Só faz um pouco menos de alarde, só é um pouco mais quietinho. Ele só não desce do helicóptero dançando depois de uma chacina que nem o Witzel fazia. É isso, fechamos a nossa atualização de notícias passadas, fechamos. Então agora a gente vai para o nosso próximo bloco, que é quem poderia imaginar mais um desastre climático no Rio Grande do Sul? Vamos começar esse bloco, que vai ser um bloco mais pesado, né, agora, gente? Porque a gente fez algumas piadas, fez alguns comentários mais leves na primeira parte do programa, mas agora a gente encontra uma situação que é uma situação muito grave, que é uma situação de nova catástrofe no Rio Grande do Sul. A gente já passou aí nos últimos anos por desastres climáticos, por clima extremo no Rio Grande do Sul, já se tornou até rotina a gente acompanhar lá, né, os alertas do Metsul, mostrando que vem ciclope tropical, vem ciclope extratropical, vem bomba climática no Rio Grande do Sul. Então não há nenhuma novidade nisso. A gente já tem, com o último El Niño agora, que estava com previsão para acabar em abril, mas ainda não acabou, a gente teve situações de calor extremo em boa parte do Brasil, a gente tem uma grande massa de ar quente, uma alta pressão que ela estacionou na parte central do Brasil, pegando o centro-oeste e o sudeste, impedindo que as frentes frias que estão vindo do sul, elas se dissolvam e elas se concentraram, 2 frentes frias seguidas no Rio Grande do Sul, com um volume de chuva muito alto. A gente está falando aí de já 400 milímetros de chuva acumulado. Claro, a gente, embora não tenha como resolver todos esses problemas de imediato, é estupidez dizer que não havia previsão, porque, sei lá, pelo menos desde 2015, não há temporada de chuva que o Rio Grande do Sul não sofra fortemente com alagamentos, com enchentes em diversas regiões. Então isso está acontecendo essa semana, já tinha tido alerta na semana passada de que isso ia acontecer, e agora no meio desse desastre a gente tem de novo esse discurso de que, peraí, a gente não vai conseguir dar conta, a gente não tem como resgatar as pessoas, as barragens, se não se romperam, já estão em vias de se romper também, porque a chuva não para, é muito deslizamento, são estradas fechadas, e o governo estadual pede sim, e nesse caso não está errado, pediu apoio federal, pediu apoio da União para poder dar conta disso. O que, claro, não dá é para você dizer que não havia previsão. Houve investimento, a gente deveria ter tido orçamento para isso, orçamento direcionado para a gente poder suprir essa demanda, que é uma demanda que ela já estava inscrita. Aparentemente, esse investimento ele não foi feito de modo adequado ou foi feito muito aquém. Os parlamentares do Rio Grande do Sul, senadores, deputados do Rio Grande do Sul, que estão sempre presentes nas redes sociais, desapareceram. A gente, no máximo, vê um tweet ali lamentando. E não é o que a gente espera, que os senadores e deputados eles venham a público numa situação dessa e lamentem. A gente espera que eles estejam presentes, que eles indiquem como que a situação pode ser resolvida, que eles acompanhem, que eles deem algum auxílio. E isso não está acontecendo. No dia de hoje, dia da nossa gravação, mais cedo, o Lula ele esteve presente no Rio Grande do Sul com uma comitiva, então ele está em diálogo direto com o Leite, com o governador do Rio Grande do Sul, mas a gente quer saber mais a fundo. Como é que aconteceu? Se esses investimentos aconteceram, qual é a situação mais detalhada das regiões do Rio Grande do Sul? Se a gente tem uma previsão de resgate dessas, são centenas de milhares de pessoas que elas estão sofrendo de modo imediato com essas cheias, com essas inundações, perderam residência, estão sem ter onde morar, perderam todos os seus pertences, perderam alimentação. Então é uma situação drástica. A gente está vivendo mais uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Eu já passo a palavra para a Paola para nos atualizar com relação a isso e dar mais detalhes. Vamos começar do começo, né? Quanto às barreiras de contenção e etc., que são obras, algumas delas em BRs, ou seja, são obras que deveriam ser feitas a nível federal. A última vez que a gente teve licitação para empreiteiras fazerem essas barreiras foi entre 2013 e 2015. Então, entre 2013 e 2015, foi a última vez que o Brasil se preocupou em ter processos licitatórios para ter empreiteiras
para reestruturar as barreiras em rodovias federais. Isso não é só no Rio Grande do Sul, a gente está falando Brasil. O que será que aconteceu depois de 2015, né? Foi isso, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente não tem manutenção dessas barreiras e a gente não tem isso em lugar nenhum e por isso nós vemos esses incidentes acontecerem. A gente viu no Rio de Janeiro isso acontecer, a gente viu em Minas isso acontecer, a gente viu na Bahia isso acontecer e a gente tem viu em Santa Catarina, viu no Paraná, tá vendo no Rio Grande do Sul de novo isso acontecendo, porque essas barreiras não estão sendo revisitadas. Então você tem que refazer essas barreiras de contenção, tem lugares onde, em função das chuvas, antes não era necessário, hoje se faz. E o que vai fazer isso? As obras do PAC, que a gente já falou um pouquinho delas antes. Porque daí as obras do PAC, uma das questões é ela retomar todas as obras que estavam paradas e tudo aquilo que é urgente. Então isso vai ser revisto agora com as obras do PAC. Beleza. Essa é a primeira coisa. Então, barreira de contenção não está sendo revista há uma década. Outro ponto, e aí é o ponto climático, a gente precisa lembrar que a gente está vivendo o Super El Niño. Esse Super El Niño, ou seja, um período de aquecimento muito anômalo e muito acima do que é o normal para o El Niño, ele já traz necessariamente mais chuvas para o estado do Rio Grande do Sul, assim como ele traz secas para o norte do país. Esse fenômeno ele é agravado pelas mudanças climáticas. E aí o que a gente tem visto no Brasil, né? A gente não tem visto uma proposta e um projeto realmente eficiente de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Isso é um fato. Isso não acontece em nível federal, isso não acontece em níveis estaduais e isso não está acontecendo a níveis municipais. Então, se a gente olha, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, o orçamento do estado do Rio Grande do Sul para combate às mudanças climáticas foi de 0,2%. 0,2% do orçamento bilionário do Rio Grande do Sul foi para combate a mudanças climáticas. Desse orçamento bilionário, esse 0,2%, 50 mil reais foi o orçamento destinado para a defesa civil do Estado. Tá me entendendo a problemática inicial? Dá pra dizer que foi nada, né? Se você pega esse valor, dá pra gente afirmar que então não aconteceu. Esse investimento em específico, com 50 mil reais, o que você consegue? Você não consegue contratar serviço nenhum. Sim, e é isso que a gente precisa olhar, assim, a primeira coisa a gente precisa olhar para dois fenômenos. O primeiro é um fenômeno a nível nacional. Barreiras de contenção que estão caindo nas BRs, elas estão caindo e isso está acontecendo porque a gente não tem obras federais desde o golpe. É isso. Desde o golpe contra Dilma, simplesmente se esqueceu que existe a necessidade de você fazer adaptações em função das mudanças climáticas. Porque barreira de contenção, gente, é basicamente assim, você tem áreas de morros que são cortadas por rodovias ou áreas de vales onde você vai ter residências e você precisa fazer a contenção dos morros. Ponto. É necessário. Existem lugares onde não era necessário antes, mas com a questão de ter chuvas em excesso, você tem um solo que fica encharcado e vai acontecer o deslizamento. Então, essa adaptação, e isso é parte da adaptação às mudanças climáticas, morreu depois do golpe. Já era muito frágil antes, porque não era um assunto tão falado, né, ali. Mesmo assim, a gente tinha algumas propostas e algumas ações que vinham do governo federal. E aí a gente está falando muito do governo Dilma. Teve várias ações ali do governo Dilma que foram importantes para a adaptação de mudanças climáticas. Ainda sem falar tanto sobre especificamente a adaptação, mas eram ações de combate a crises ambientais. E a gente simplesmente pausa tudo. Depois a gente vem para o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul passou por um governo que era o José Ivo Sartori, 4 anos depois de Eduardo Leite, e a gente está entrando agora, estamos no segundo ano de, não sei se dá para chamar de reeleição do Leite, porque afinal de contas ele renunciou alguns meses antes de concluir o primeiro mandato, né, para poder tentar ser presidente, não conseguiu, porque o Dória deu uma rasteira nele, mas a gente vem de 10 anos no estado do Rio Grande do Sul também de negacionismo climático. A gente teve 4 anos de Sartori, que foi o governo anterior, foi o governo de 2014, foi o governo que ganhou em 2014, nas eleições de 2014, foram 4 anos de um governo extremamente negacionista, onde não tinha destinação de verbas para combate à mitigação e adaptação de mudanças climáticas. Porque para o José Ivo Sartori, não existe mudança climática. Ele é bolsonarista, então ele tem a mesma cabeça que todo mundo conhece dos bolsonaristas, né? Não existe mudança climática, é invenção dos cientistas. É tudo invenção globalista. E depois a gente vem com o Eduardo Leite, que governa para as elites. Porque é o que o Eduardo Leite faz. Ele governa para uma elite econômica. Só que assim,
Para surpresa de muitas pessoas, pasmem, gente, o Rio Grande do Sul não é composto só de elites econômicas. Olha só, contém uma novidade para algumas pessoas, talvez. A população é classe trabalhadora. A gente tem algumas elites econômicas, como em qualquer lugar tem. São Paulo tem elite econômica, Espírito Santo vai ter suas elites econômicas, Salvador, Bahia vai ter suas elites econômicas, Amazonas vai ter suas elites econômicas. É igual com qualquer lugar. Você tem as suas elites e você tem majoritariamente a classe trabalhadora. E o governador Eduardo Leite vai governar para as elites. Então, quando a gente vê as obras que o governo do estado investe mais, ele está investindo em quê? Ele está investindo nas estradas que vão beneficiar o agronegócio agressivo, que é aquele agronegócio que está usando maquinário agrícola extremamente pesado, que compacta o solo e que necessariamente com a compactação do solo vai ocasionar o quê? Piora das enchentes, porque o solo compactado ele não vai absorver água. E se a gente já não consegue ter uma absorção suficiente das chuvas normal, imagina com um fenômeno extremo como a gente está tendo agora. Então, isso é uma obra que ele beneficia. O que ele privilegia? Rodovia é pavimentar tudo, gente. Quanto mais pavimento tem, menos escoamento da água. Maior escoamento superficial, menos a água infiltra. Ou seja, mais um problema para a questão dos alagamentos das enchentes. Então, todas as obras e grandes obras que o governo do estado está fazendo, elas são sempre assim, para beneficiar alguma das elites econômicas do estado. Ela nunca está sendo para beneficiar a população, para adaptar o estado para as mudanças ambientais, ou mesmo para mitigar as mudanças climáticas. Quando a gente pega a lei orçamentária, eu acabei de falar, 0,2% do orçamento para combate, sendo que a Defesa Civil para comprar equipamento recebeu R$50 mil. Isso não é nada para um estado que tem milhões de habitantes e onde, nesse momento, a gente está tendo mais um evento climático extremo. E aí, desse evento, ninguém pode dizer, nenhum prefeito, nenhum governador, o governador não pode dizer isso, nenhum secretário de Estado pode dizer isso, nenhum prefeito pode dizer que não teve um alerta. Ninguém pode dizer isso, porque os meteorologistas, os institutos de meteorologia já estavam dizendo desde o início do ano que os meses de abril e maio seriam muito chuvosos, que eventos extremos poderiam ocorrer nos meses de abril e maio. Os caras estão falando isso lá de janeiro, fevereiro, que era para a gente já começar a observar, porque poderiam ter esses eventos. 15 dias antes de tudo isso começar, mais uma vez os institutos emitiram um alerta. Olha, tem onda de calor no resto do Brasil, tem ondas de calor no centro-oeste, tem ondas de calor no sudeste. Essas ondas de calor, como o Rodrigo bem colocou, vão afetar. Se vier frente fria, essas frentes frias não vão conseguir avançar. Elas vão ficar sobre o estado. Frente fria, para quem não sabe, são massas de ar com muita umidade, muita água. Então, ela não vai avançar. O que acontece se a gente ficar com essa massa cheia de água aqui em cima do estado? Vai chover. E vai ficar chovendo no mesmo lugar, porque a massa de ar não vai se movimentar. Então, 15 dias atrás, já estava dando alerta. Tá dando onda de calor, veio outro alerta. Onda de calor, vai dar problema. Uma semana antes do evento climático, deu problema mesmo. Tá vindo massas de ar frio, tá vindo chuva, vai ter bloqueio, não vai sair de cima do estado, vai ter evento extremo. O que fizeram? Nada. Deixaram helicópteros em alerta? Alertaram o governo federal para pedir mais helicópteros para deixar de prontidão? Não. Sábado, dia 27 de abril, começou a chover. Porque o pessoal está falando muito da segunda e da terça, mas assim, começou a chover, gente, no dia 27. Dia 27 de abril. Começa a chuva no dia 27. Já era, considerando que já sabia que os próximos dias seriam de tempestades severas, para iniciar a evacuação das residências próximas aos grandes rios. Que a gente já viu em 2023 que os rios já tinha acontecido a cheia. A gente não tem como ter vazão, é muita água. Não tem possibilidade dos arroios, dos rios, dos córregos conseguirem ter vazão de água. O rio vai transbordar, vai invadir a cidade. E com a concentração de chuvas que os institutos de pesquisa já estavam mostrando e dizendo, olha, a concentração de chuvas vai ser muito superior ao que a gente viu em setembro de 2023, já estavam dizendo isso, já era para no dia 27, quando começou a chover, já começar a evacuar as casas, já começar a ver abrigos, hospitais de campanha, abrigos públicos em lugares mais elevados para tirar as pessoas das residências, tirar as pessoas ali daquela volta. Fizeram alguma coisa? Também não. Quando começaram a fazer? De segunda para terça-feira, quando o rio já estava cheio e a gente já não tem mais condição de chegar na maioria dos municípios, porque as pontes caíram, as rodovias estão interditadas ou porque as barreiras de contenção não deram conta, caiu,
ou porque a rodovia foi levada pela água, ou porque tem tanta árvore no caminho e tanto galho e tanta coisa que os bombeiros não estão conseguindo dar conta, a Defesa Civil não consegue passar. Você precisa de uma quantidade de helicópteros para tirar as pessoas desses lugares que são muito isolados, gigantesca. Não dá para ser 3, 4 helicópteros para fazer esse trabalho em massa, para conseguir tirar todo mundo. Ou seja, deixaram acontecer. De novo, mais uma vez. E só para ter noção da chuva, tá? Choveu em 48 horas o equivalente a todo mês a estação de outono do ano passado. Então choveu em 48 horas o mesmo que choveu ano passado em 3 meses. E assim, você está falando do que poderia, já deu algumas respostas do que poderia ter sido feito, e a gente tem situações diferentes em escala micro e em escala macro. Quando a gente observa as notícias, algumas das coisas que elas tocam muito a gente, além, é óbvio, né, da quantidade de mortes e desaparecimentos que já teve, a gente está aí na escala de dezenas de mortes, e a gente não sabe quantas pessoas desapareceram por conta desses alagamentos, dessas enchentes. Isso é uma das coisas que toca muito quem está distante. E a noção que a gente tem, às vezes, é por esses números e por algumas imagens, que elas são imagens chocantes. E na escala micro, isso toca muito a gente, das pessoas, se você entrevista as pessoas e elas vão dizer que, bom, elas não vão sair de casa porque se elas saírem, elas têm medo de perder, serem assaltadas, de as pessoas levarem os pertences delas, os móveis, elas não vão querer abandonar a casa tão facilmente, né? Então, em escala micro, isso é um primeiro problema para se resolver, como que você convence as pessoas a sair de casa? E aí, às vezes, não me parece suficiente. O governo me dá um alerta, como aconteceu agora com o rompimento de barragem, já avisa para as pessoas, você que está em tal cidade, a barragem acima, ela rompeu, em 1 hora, a sua cidade vai estar passando por um grande alagamento. Mas o que isso significa para as pessoas? Porque elas não têm como deixar as suas residências. E algumas cidades, elas têm plano para abrigo. As pessoas já sabem para onde elas podem ir, qual ponto que vai servir como abrigo, vai ser uma escola, vai ser uma igreja, um ponto mais elevado, um ponto que você sabe que não tem tanto alagamento, mas a grande maioria dos municípios isso é muito informal, você vai ver o que vai acontecer na hora. Então, me parece que a gente está muito distante de ter uma política para poder dar conta dessa diversidade. No macro, a gente consegue pensar nos investimentos que eles são a médio e longo prazo e que não foram feitos, como você disse, era de se prever o investimento e esse investimento não foi feito. Você não só não investe na defesa civil, como me parece que é um sucateamento quase proposital. E aí você há de se perguntar que espécie de lucro você vai ter com o sucateamento da defesa civil, de você não conseguir dar alertas em tempo suficiente, de você não ter funcionários em número suficiente para poder fazer a vistoria, a verificação dessa quantidade de municípios. Não tem, não dá para a Defesa Civil, ela está presente o tempo todo em todos os municípios e ser eficiente. Não dá. Então isso é muito uma questão de comunicação também para a Defesa Civil. Mas a gente fica sem saber. O que a gente poderia pensar para essa escala micro? Como resolver esse problema? De fazer com que as pessoas elas entendam, primeiro, que elas têm que sair das suas residências e depois que elas possam sair das suas residências, que elas possam abandonar, porque nem sempre isso é uma possibilidade. É recorrente. Todo evento extremo, toda tragédia climática que a gente representa, tragédia ambiental que a gente acompanha, é sempre a mesma coisa. As pessoas elas vão morar naquela área de risco, a gente nem vai discutir o que leva as pessoas a habitarem aquilo, por que a gente precisaria de planejamento urbano para isso não acontecer, junta essas obras equivocadas, como você disse, que elas vão priorizar o escoamento da produção do agronegócio, que elas vão criar um solo que ele é mais propício ao escoamento da superfície e a água não vai entranhar no solo, aí você vai ter deslizamento em outras áreas também, você não se planeja como que essas represas elas vão poder escoar de modo antecipado essa água. Por que essas represas elas estavam fechadas, elas mantiveram esse volume de água, sabendo que você teria um volume de água desse tamanho vindo em sequência? Por que elas não tiveram antecipadamente, elas não foram esvaziadas para poder receber essa água? São coisas a se pensar. Mas em escala micro, a gente fica sem conseguir imaginar, talvez. E aí eu falo sem imaginar por conta da região onde eu vivo, e eu imagino que é algo similar também para Ana Raíssa e para Thaís, que embora a gente às vezes passe por alguns eventos climáticos extremos aqui, eles não são dessa natureza. Mesmo quando tem chuvas torrenciais no Espírito Santo, e é assim uma tragédia aqui no interior do estado, a gente já teve cidades inteiras levadas, convenhamos, gente, se a gente for pensar em escala,
é algo muito distante do que aconteceu de 2015 para cá no Rio Grande do Sul e do que está acontecendo agora. E a gente tem essa população de milhões de pessoas que me parece completamente desassistida com relação à orientação e a um suporte social, para como elas saem daquela residência tendo a segurança de que elas não vão perder tudo o que elas conseguiram conquistar com muito trabalho. Isso estou pensando em residências. Se você pensa no pequeno comércio, por exemplo, a coisa ela também é aflitiva, porque o pequeno comércio me parece que não há uma estratégia para que não se perca todo aquele produto. Os produtos de quem está em comércio, eles vão se perdidos, você não tem como retirar aquilo. Fica muito por conta do dono do comércio, ele custear. Para onde eu vou pagar um lugar para poder receber tudo que eu tenho na minha pequena venda aqui, como é que eu vou fazer isso? Vou conseguir colocar isso no veículo a tempo? Para onde levar? Não me parece ter também um planejamento e uma política pública para isso. Então passa uma enxurrada dessa em uma cidade, leva tudo que se tem de insumo no comércio que está na Baixada, leva tudo e na sequência essa população não tem onde comprar comida, não tem água, vai ficar dependente da chegada das doações que vêm de outros estados, de outras cidades, e que pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana, sem ter água, sem ter comida, sem ter energia elétrica, sem ter acesso à internet, sem ter medicamento, porque as farmácias também foram levadas na enxurrada. Então, esse tipo de suporte, qual é a base que o Estado, se ele pensou em algum momento para ter? A gente tem uma reserva para conseguir suprir de medicamento, suprir de água, suprir de alimento básico essa população que não tem mais nem aonde recorrer ao comércio local, que perdeu tudo, porque não pôde deixar a sua casa. Isso talvez seja para quem está de fora o que é mais aflitivo de observar, de você falar, poxa, reforma estrutural a gente consegue imaginar, mas por que a gente ainda não conseguiu criar uma cultura pública, uma cultura de política pública, como a gente observa que tem em alguns países que passam por desastre há bastante tempo, em que vai chegar um furacão, ele vai devastar cidades inteiras, mas você não tem a mesma quantidade de mortes. Em questão de dias depois dali, você já consegue reerguer o comércio. Você já consegue ter distribuição mais efetiva, mais eficiente de alimento e água. E aqui a gente não consegue. A gente já está aí há 15 anos de desastre climático, de caos climático no Brasil, e a gente não consegue criar essa cultura na política pública para a gente poder compreender o que é necessário. Por que uma pessoa em um país que sofre com grandes enchentes, com furacão, as pessoas elas conseguem deixar suas residências ou fechar suas residências, se preparar para aquela chegada daquele desastre, e aqui a gente não consegue. A população continua desassistida nessa escala micro, nessa coisa que pega a gente quando a gente vai assistir o jornal. Você comentou, né, sobre as nossas experiências aqui, né, nos nossos estados, e de fato, assim, mesmo essas, digamos, desastres que acontecem por aqui, a gente vê os governos não tem estrutura, né, não tem preparo. Então, assim, você fica sabendo, sempre teve um deslizamento aqui, ali, não sei o que, aqui na Paraíba acontece muito. A gente teve desde dos rompimentos das barragens em Minas Gerais, teve aquela coisa, olha só, trocentas barragens no país inteiro estão correndo risco de romper, né? E assim, basicamente nada se fez, né? A Paula trouxe aqui esse dado de que, tipo, das licitações que não foram feitas, enfim. Se não romperam outras barragens em outros lugares, na verdade foi mais por sorte do que por preparo dos nossos governos locais e nacional também, né? Mas algo dessa magnitude do que a gente vê no Rio Grande do Sul realmente é muito assustador, porque é isso. Teve esse grande volume de chuvas, mas teve também ventos, coisas tufões, furacões, aconteceram essas coisas também naquela região do país, que a gente até se impressiona de como assim está tendo tufão, furacão aqui no Brasil, está acontecendo isso aqui no Brasil? Como assim? Isso nunca aconteceu por aqui. Enfim, se não havia, a gente não vê, né? Preparo essa. Eu fiquei muito chocada quando a Paula falou que o orçamento reservado para lidar com essas questões era de 50 mil. 50 mil foi a inscrição que eu fiz de um livro num edital. Era um edital de 50 mil e eu mal conseguia financiar o livro pagando gráfica, pagando todo mundo que trabalhava no processo. Então, assim, tu imagina fazer num estado do tamanho do Rio Grande do Sul, se preparar o estado, preparar para que se possa receber, porque a gente não tem como barrar a natureza, não tem como parar a natureza, né? Ela é imparável, mas dá para reduzir os danos
né? Seja reforçando as barragens, seja tendo planos de ajudar as pessoas, né? 50 mil realmente não tem como, é impossível. E assim, tipo, a gente já viu o leite parado, tipo, ano passado já aconteceu muita coisa no Rio Grande do Sul, já teve muitas catástrofes relacionadas ao clima. E não só não fazer nada, mas dispor de uma quantia irrisória, né? Que ele, sei lá, ele não deve fazer uma reforma na casa dele com 50 mil reais. Então, assim, é uma tristeza, né? A gente fica aqui com o coração na mão, não só com o que as pessoas estão passando, mas a gente continua com essa sensação de que essas coisas vão continuar acontecendo, porque até agora não mudou nada. Eu não tenho muito a acrescentar, mas só lembrando, assim, todos esses dias que acompanhando, né, essas notícias, não dá para deixar de fazer a conexão como governos de direita, a primeira coisa que eles tiram é verba para prevenção. É um escárnio. Esses 50 mil destinados para isso é um escárnio. Aqui em Brasília aconteceu algo, claro, guardadas as devidas proporções, mas assim, nessa retirada, né, de valores destinado à prevenção, e aí depois alaga e fica o governador fazendo o Pikachu surpreso, assim, de como assim? Não tinha verba nenhuma para prevenção de desastre natural? Coisas que são previstas, são avisadas pelos institutos de pesquisa, pelas universidades, são previstas, não são cuidadas, enche a rua de concreto, de mais quadras, de máquinas, de viadutos, e aí faz o Pikachu chocado depois de ora, mas a natureza é implacável? Mas estava avisado, né? Então é impressionante, não é uma característica só do governo horroroso do Leite, mas todo governo de direita é o primeiro lugar que eles tiram, assim, porque é muito escandaloso você tirar dinheiro da saúde da educação de cara. Mas você tirar ali de prevenção de desastre natural, aí você tira um pouquinho ali, sei lá, do apoio a... Como, Thaís? Da cultura. Da cultura, você tira ali da cultura, sabe? Até quando você pensa, sei lá, em defesa dos direitos humanos, não, mas olha aqui, proteção à criança e adolescente, aí você vai tirando. É menos escandaloso do que o cara chegar garfando a saúde e a educação. Garfam. Inclusive aqui em Brasília foi preso todo mundo na gestão passada desse mesmo idiota que tá aí, no meio da pandemia, todos presos, assim, ligados a altos cargos na Secretaria de Saúde. Mas é mais um motivo para a gente começar a pensar, né, enquanto cidadão, de que toda essa mobilização para votar para presidente é importantíssima, mas tem que ter a mesma mobilização nessas votações de meio, sabe, de mandato, tanto de governador quanto de presidente. Cara, é tão necessário quanto. É o que está mais próximo da gente como cidadão, não é o Lula, é o seu vereador, é o seu prefeito, é o governador, sabe? Não adianta a gente ficar jogando as coisas nas costas do governador, porque senão vira uma moça que eu já comentei aqui, que eu conheci, que era professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e falava que não ia votar na Dilma não, porque o salário dela não aumentou. Assim, cara, quem são, né? Quem é que tá perto? Quem é o nosso chefe ali quando a gente assume um cargo, quando a gente se inscreve com o edital, com quem que eu tô mexendo? Então é muito importante, porque é a política comezinha, é a política de dentro de casa, né? Vai inundar, vai cair, vai deslizar, vai abrir um buraco na pista e ninguém nunca mais vai fechar. Como é que é? Essas coisas do dia a dia, que é o que afeta a população cotidianamente. Eu quero jogar para a Paola comentar um pouco sobre como que está a relação entre as prefeituras e o governo do estado no Rio Grande do Sul, pensando também que a gente está no ano de eleição, e aí é uma coisa muito cruel, mas vocês podem notar que vai acontecer. A gente tem uma sequência de desastres, e esse desastre agora, que ele não teve prevenção, essa população que ela ficou desassistida e que ela está em petição de miséria, ela vai ser alvo para a campanha. Então a população e o município, depois que perdeu tudo, toma aqui 3 mil reais para poder ajudar na reconstrução da sua casa, olha aqui uma distribuição de cesta básica para você, junto com a imagem e o nome dos candidatos a prefeito. Então muita gente lucra politicamente também com o desastre. Vai deixar o desastre acontecer porque depois você consegue dar uma assistência e essa assistência se reverte em voto. Então sim, gente, é cruel de se pensar isso e é o que vai acontecer. Essa população que ela, além de não ter organização política, não ter formação política, não tem tempo para fazer isso, já está
super explorada, já tem que lidar com esse desastre, agora ela se torna o alvo desse tipo de estelionato político, que não é diretamente uma compra de voto, mas que vai determinar muito de quem vai ser bem visto nas eleições municipais e quem não vai ser. Normalmente a gente não fala de modo tão detalhado aqui. Quando a gente fala de política nacional, mas é uma oportunidade para a gente pensar isso. Como é que é a relação entre as prefeituras e o governo do estado aí? É uma relação de reconhecimento, onde os prefeitos reconhecem que o governo do estado ele faz o seu papel, tem um bom diálogo, ou não? As prefeituras elas são mais avessas à política que o Eduardo Leite ele impõe sobre o Rio Grande do Sul. Porque, olhando de fora, a impressão que nos dá é que tudo que o Eduardo Leite comunica é para fazer o seu nome nacionalmente, é para se firmar como a grande liderança do partido dele, é para tentar se tornar mais reconhecido. Então, eu raramente vejo alguma notícia que relaciona ele com a política interna do Estado. E aí, muito menos a como que o governo do estado trabalha em parceria com as prefeituras. Como é que é essa relação aí? Como é que ela está nesse momento em um ano de eleição, principalmente? Assim, a gente não tem grandes quebras entre o governo do estado e a maioria das prefeituras. Porque no Rio Grande do Sul, a maior parte das prefeituras elas estão na mão do Centrão, dos partidos ditos do Centrão. Então é tudo aliado ali, né? PSDB, MDB... inclusive o MDB e o PP, o Partido Progressista, são os dois partidos que têm o maior número de prefeituras aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso muito porque a política do Estado, e aí é isso que as pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de entender como o Rio Grande do Sul, como é que isso aconteceu, né? Como é que o Rio Grande do Sul teve o sul do estado votou no Lula em peso, mas elege um prefeito do Partido Progressista, né? Como é que isso acontece, tá? Então, acontece assim. A gente tem muito no interior do estado municípios que são muito pequenos. Então, municípios que têm menos de 100 mil habitantes. Se você pegar, fora a grande região metropolitana, saindo da região metropolitana, os municípios em geral são pequenos, ou médio porte, tá? Então, essa é a maior parte. Em município pequeno, que são hoje os mais afetados pelas mudanças climáticas, o que acontece? Tem uma relação política, mas muito mais aquela coisa do vamos tirar fotinhos e vamos aqui inaugurar a ponte nova e vamos aqui inaugurar a secretaria nova de alguma coisa e traz o Eduardo Leite para fazer e tal. A gente tem muito mais essa relação. Em quesito da relação de finança, olha, eu preciso de recurso aqui, eu preciso de mais recursos de empregados aqui e ali, aí varia bastante. Se o seu partido tem um número expressivo de parlamentares na Assembleia Legislativa ou não. Se o seu partido tem, você consegue mais recursos. Se o seu partido não tem, você não consegue esses recursos. Então, isso tem que ficar bem claro, assim, porque acontece aqui. O Rio Grande do Sul tem uma tendência as pessoas votarem muito porque eu conheço aquela pessoa, ele é legal, ele é bacana, ele é meu vizinho, ele é um cara gente boa. E meu vizinho se criou ali com meu tio, então eu vou votar nele porque ele se criou ali com meu tio. Existe uma dificuldade muito grande de se entender que por trás dos partidos políticos existem ideologias e que essas ideologias devem ser seguidas por esses políticos eleitos. Esse é um fato, tá? Então, existe uma mania de se falar que o Rio Grande do Sul é muito politizado e etc., mas isso não é uma realidade. A realidade do Rio Grande do Sul existe sim núcleos políticos fortes de esquerda aqui, muito fortes, núcleos de resistência, núcleos extremamente politizados, onde as pessoas realmente conseguem compreender essa questão dos partidos políticos e suas ideologias, mas a grande massa da população não consegue. E nesses municípios pequenos, a gente tem a eleição do vereador e do prefeito, sugeridas não pelo partido, mas porque é vizinho, é o primo, é o dono da padaria, é o filho da dona da padaria, e é meu amigo, e ele é legal, e vamos votar nele. Então, tem muito isso na política daqui. E o outro ponto é, como você consegue ter uma relação com o governador do estado? Depende do número que você tem de parlamentares na Assembleia Legislativa. Então, há um exemplo. Se você é o partido, se o seu prefeito, se você é um prefeito do MDB, você consegue ter um diálogo muito mais aberto com o governador do estado. Por quê? O vice-governador do estado é do MDB e é uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa também. Agora, se você é um prefeito do PT, você não tem a mesma abertura com o Eduardo Leite, porque o PT é uma das menores bancadas da Assembleia Legislativa e não tem ninguém do PT no governo. É assim que funciona a relação
do governador do estado com as prefeituras. É assim. Nossa, para um Eduardo Leite que se diz tão técnico, né? Tão um gestor competente. Mas a gestão dele é assim, tá? Assim. Não, o que você me descreveu aí é aquela... É uma velha política, né? O que você me descreveu é uma velha política, é o que há de mais tradicional na politicagem nacional. E que, honestamente, dentro de toda essa conversa, é muito pouco provável a gente imaginar um cenário em que o Rio Grande do Sul ele consiga criar uma política pública de prevenção a médio e longo prazo trabalhando dessa maneira. Não dá. Porque aí não basta você trocar governo, porque a gente às vezes vai pensar que a troca de um governo, a variação ali, ela é positiva de um lado, mas ela dificulta a manutenção de projetos de outro modo. Mas nesse caso, independe, porque se você mantém esse tipo de política, é irreal você imaginar que você vai conseguir manter uma política de Estado, né, e não a cada governo. Você tem que avaliar a cada governo qual é a bancada para você fazer esse tipo de diálogo. Então não sei se tem uma perspectiva de mudança também. E tem um outro ponto. A gente também tem uma coisa aqui no Sul, no Rio Grande do Sul especificamente, nesses municípios que são muito pequenos. Eu acho que todo mundo deve ter visto aquela notícia que foi escancarada na CNN, escancarada no G1, de que a União, né, o governo Lula, não mandou 1/3 das verbas que tinham sido prometidas em 2023. E aí eu queria só explicar o porquê que isso aconteceu. Aconteceu pelo seguinte: o único jeito, a única forma do governo federal poder mandar o dinheiro para o município é com o município mandando o projeto. Então, você tem que pegar o que você precisa, o que você vai fazer com o dinheiro. Vai reconstruir uma ponte? Vai reconstruir uma estrada? Vai reconstruir uma escola? Vai ajudar o comércio local? Enfim, você tem que pegar o projeto, você tem que mandar para a União. Aí a União destina esse dinheiro para o município. Era um dinheiro direto, não passava pelo governo do estado. Então, esse 1/3 que não veio não era recurso para a mão do Eduardo Leite, eram recursos para prefeituras, cujas prefeituras não mandaram os projetos. Tá? Por que as prefeituras não mandaram? É isso que a gente está buscando entender agora, por que elas não mandaram. Tem duas coisas que a gente sabe que aconteceram. Uma é que existem algumas prefeituras em que o prefeito é bolsonarista raiz, são pouquíssimas, são 2 ou 3 só, que decidiram não mandar o projeto porque não queriam depender do PT. Então, teve umas 2 ou 3 prefeituras ali que o prefeito decidiu que não queria dinheiro para ajudar a sua população, para reconstruir ponte, para reconstruir barreira, para melhorar um hospital, entendeu? Para melhorar uma clínica, para refazer uma escola que foi levada pela enxurrada, porque era do dinheiro do PT. Eles não conseguem entender que a gente não está falando do dinheiro do PT, a gente está falando de governo federal, é o nosso imposto. Imposto que o próprio município pagou e que vai retornar para o município. Mas essas foram 2 ou 3 prefeituras. A maioria não mandou projeto porque não sabia como mandar, porque faltou uma coisa chamada comunicação. E sabe quem tinha que ter feito ajudado esses prefeitos? O governo do estado. E aí quando eu digo assim, aí alguém diz assim para mim, Paola, como é que uma pessoa vira prefeito de uma cidade e ele não sabe mandar um projeto pela internet para o governo federal? Então, gente, cidades de 12 mil habitantes, 15 mil habitantes, vocês acham que o prefeito da cidade tem elevado grau de instrução? Você acha que o prefeito da cidade ele domina ferramentas digitais? Que os secretários dominam ferramentas digitais? A gente está falando de cidades aqui que não mandaram projetos e que acabaram não recebendo esse recurso, que tem 12 mil habitantes, 15 mil habitantes. A prefeitura e os secretários e a Câmara de Vereadores é composta de pessoas com baixa escolaridade, que nunca saíram do município, que para eles ir a Porto Alegre é um grande evento. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Então, ir a Porto Alegre e ser recebido pelo governador do estado em um encontro de prefeitos é um grandíssimo evento, porque eles não saíram daquele lugar. Eles não sabem como fazer. Eles precisavam de comunicação. Precisava de alguém que sentasse do lado e dissesse assim, a gente tem que mandar um projeto assim, assim, assim para receber o recurso. E quem tinha que estar dando esse apoio, esse suporte para os prefeitos, era o governo do estado. Então a gente também teve esse outro fenômeno. Pode ser que tenham outras coisas no caminho, mas esses 2 fenômenos aí eu posso garantir para vocês que eu tive até o acesso aos nomes dos prefeitos, eu vou dar mais uma sondadinha para
para poder... Não, e antes que alguém pode comentar isso aqui, claro, as prefeituras elas podem ter os seus funcionários, são técnicos administrativos e que teriam a capacidade de executar isso. Só que são funcionários, primeiro que eles recebem ordem, né? Eles não são os eleitos, eles estão ali para executar a sua função, eles recebem ordem, eles vão dar conta daquilo. E outra coisa é que o que se espera é quando você inicia um novo governo no estado e você tem novas prefeituras, e vocês podem observar isso nos seus estados, gente. Logo depois dessa próxima eleição agora, o que se espera nos estados é que o governo estadual ele comece a dar algumas formações. Então ele vai, você tem novas prefeituras, esses prefeitos eles vão vir para a capital para fazer uma formação, e nessa formação eles vão ser apresentados ao sistema, e é ser apresentado mesmo, uma coisa básica, esse aqui é o sistema que você vai utilizar. É assim que você vai criar o login. Esse aqui é o seu painel de ações. É aqui que você insere tal documento. Então aí sim, ele vai ter o apoio dos técnicos administrativos para poder executar isso, mas ele vai saber para onde dar ordem. Então, e mesmo esses técnicos, você muitas vezes muda o sistema, eles também precisam passar por formação. Então, às vezes você envia alguém para aquele município para explicar, para poder instalar programa em computador, gente. Porque tu vai chegar na prefeitura, a gente vai começar a usar um novo programa, um novo sistema. Você precisa mandar alguém do governo do estado para lá para instalar aqueles programas no computador e aí sim eles vão ter acesso. Se isso não for feito, aquela prefeitura fica isolada da administração estadual. Ela fica isolada da administração federal. Então não é uma coisa que a gente faz ligação para a pessoa e pega... Não é assim que funciona. O governo do estado precisa dessas formações. Isso é super comum. Observe nos seus estados. Já depois dessa eleição, no começo do próximo ano, isso vai acontecer. É o que se espera, pelo menos, né? Que você traga esses prefeitos para a capital, que você faça uma reunião com eles, que você dê curso de formação. Ninguém assume prefeitura e supostamente era para ser assim. Ninguém assume prefeitura e não vai passar por curso de formação de prefeito. Tem que ter isso, né? A pessoa não passa pela sua formação política, é eleita e ela já sabe como fazer nesse sistema. E o sistema muda. O sistema burocrático muda. Está sempre se atualizando. Quem é funcionário público sabe como é que isso funciona. Mas agora eu acho que muita gente também, mesmo sem ser funcionário público, começa a perceber como é que isso funciona, porque tudo que você precisa fazer, agora você precisa criar o seu login no gov.br, você precisa entender em qual plataforma que você sobe cada documento, você precisa saber preencher aqueles formulários. Isso aí ninguém nasce sabendo. Eu fico muito surpreso de nem isso ter sido feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, porque isso é uma coisa extremamente básica, isso é rotina da administração pública no estado, sabe? Faltou essa comunicação, né, Rodrigo, de baixo para cima, assim, porque quando você tem uma promessa da União, né, do governo federal, e aí não vamos botar sujeito oculto do governo Lula, porque foram os ministérios, né, como disse a Ana, sujeito oculto, para com o sujeito oculto. Quando o governo Lula chega e diz assim, eu quero que meus ministros vejam quanto de recurso pode ser repassado de cada ministério para o Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde diz, eu posso mandar tantos milhões, o Ministério da Infraestrutura diz que pode mandar tantos milhões, e assim vai. Se junta esse dinheiro, esse montante, se diz, isso vai ser repassado diretamente para os municípios afetados, isso tem uma questão importante. É diretamente para os municípios, para ele não se perder no caminho, porque senão é uma via muito burocrática. Você tem que mandar para o governo do estado, daí o governo do estado vai liberar. Então, é uma burocracia maior. E era só mandar o projeto. Então, basicamente, você olhava para o seu município e dizia, o que o meu município sofreu? O que precisa ser reconstruído? O que precisa ser restaurado? Quanto de dinheiro eu consigo para o meu município? Qual o montante total que a União pode mandar para mim, que o governo Lula pode mandar para mim, para eu poder fazer obras aqui? Ele pode mandar 1 milhão para o meu município por causa do número de habitantes? Beleza. O que eu faço com 1 milhão aqui? Eu consigo reconstruir uma escola? Eu consigo reconstruir a ponte que liga para a cidade do lado? A ponte que liga a área central, o centro da cidade com a zona rural da cidade, com o distrito que foi levado a ponte pelo arroio? Então, isso ele precisava fazer. E assim, não fizeram, porque faltou isso. Falta formação, falta comunicação, falta explicar para algumas prefeituras, principalmente as menores, que o dinheiro não ia vir pelo governo do estado, que o governo viria diretamente pela União. Então, assim, faltou um monte de coisa. Das muitas coisas, você trouxe muitas coisas que deixam a gente chocado, assim, do que o Rio Grande do Sul tem passado nos últimos tempos. E essa, para mim, é uma das coisas mais básicas. Gente, o projeto poderia ter ido faltando coisas. Dizer para você, se poderia. E se um processo vai e falta um laudo, faltou alguma coisa no orçamento, faltou um relatório,
o processo volta e pode ser reinserido aquilo, sabe? Era só conseguir dar início ao processo. E não conseguir dar esse início, assim, isso é quase como se dissesse que uma boa parte do que seria as funções da administração pública estadual no Rio Grande do Sul não existe. Não existe. Isso, para quem é do Rio Grande do Sul e nos escuta e não tinha essas informações, porque, claro, a gente de fora aqui, a gente não tem, eu já estou realmente em choque com algumas delas. Agora, você que está nos escutando e é do Rio Grande do Sul e também não sabia disso, é no mínimo para causar revolta. E no meio dessa situação toda que ela já é trágica e revoltante. A gente está chegando aqui no final do episódio, né, porque a gente já está há mais de 2 horas conversando. É claro que a gente poderia, provavelmente, continuar a se chocar com a ineficiência do governo do Eduardo Leite, mas a gente vai parar por aqui. Talvez a gente retome esse assunto. Certamente no próximo episódio a gente já vai trazer algumas atualizações dessa situação. No início, já deixo o agradecimento para a Paola pela essa disposição. A gente chamou de última hora aqui. Foi realmente de última hora. 1 hora antes da gravação, mandei mensagem para a Paola. Olha, pode estar com a gente aqui. A gente estava acompanhando as notícias, mas a gente não tem informação tão detalhada. E você trouxe muita coisa para a gente nesse episódio. Já deixo o agradecimento. E antes do finalzinho, eu vou passar a palavra agora para a Thaís, que tem uma função muito importante no nosso podcast, que é a pessoa que está diretamente em contato com ouvintes. As pessoas já sabem aqui quando vão falar, quando liga para o Midcast, liga para o canal de atendimento Midcast, Saque Midcast, quem atende é a Thaís Kisuki. Então, Thaís, do episódio da última semana para cá, o que você nos traz ou não nos traz das manifestações de ouvintes? Bom, em primeiro lugar, trarei o resultado da enquete da semana passada, né? Nós perguntamos qual o melhor termo para classificar o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. As opções foram dejetíssimo, adubíssimo e maravilhindo. E com 48 votos, hoje, né, porque o Vitor não colocou os dias certos, então só termina amanhã, mas aí eu vou contar, né, o que temos agora. Maravilhindo ficou com 13%, adubíssimo ficou com 23% e o novo apelido de Arthur Lira, que não pode ser chamado de excrementíssimo, ficou dejetíssimo com 65%. Lembrando que isso são apenas comentários jocosos que não refletem a realidade. Não temos a intenção de ofender ninguém. Ok, Arthur Lira? E agora vamos aos comentários, de fato, dos ouvintes, né? Nós temos aqui um comentário do Bruno FPT, que disse: um excelente episódio, só senti falta da paródia. Pois é, nós tiramos folga da paródia essa semana. De vez em quando a gente tira miniférias, porque o trabalhador merece folgar, e foi o dia do trabalhador essa semana, então nós folgamos. E não fiquem esperando paródia em todo episódio, não, porque, sei lá, gente, às vezes não tem nem clima pra gente ficar cantando paródia, não. Vocês segurem as suas animações aí, por favor. Vocês voltam aos episódios antigos pra escutar as paródias anteriores, matar a saudade. As que vocês não escutaram porque estavam no fim do episódio. Aí, daqui a pouco a gente traz aí paródias novas. E tivemos aqui o comentário da Marina Fonseca no Blue Sky, dizendo: curtimos o Dia do Trabalhador com esse podcast que amamos, mas a falta de paródia nos deixou querendo mais. Faltou algo. Como estou evitando a rede do bilionário escroto, sem ironia e com o objetivo de ferir a honra dele, deixo aqui meu voto em dejetíssimo. E abaixo, comentando o comentário dela, Soror Bowie também comentou: também quero deixar aqui a minha nota de repúdio pela falta de paródia. Nos comentários do Twitter, a gente teve muita gente comentando que as barracas em São Paulo são separadas, as de caldo de cana e de pastel. Mari disse: e se a gente se referir ao Maravilhindo como bunda de sapo, porque vai ser chato assim lá longe? Dai Estranha disse: excelente episódio, amei, e a alternativa correta na enquete é adubíssimo. Em algum momento acaba sustentando o gado. E aqui os comentários do Spotify
que sempre tem mais comentários por lá. André Nishio disse, mesmo com a bancada reduzida, vocês arrasaram. Obrigada, André. Ricardo Oliveira disse, sobre o Arthur Lira, a roupa é uniforme de Faria Limer. Sapatos horríveis, sem meia, e a calça alguns números menores. E sobre a comparação com o Falcão, mais respeito ao maior cearense da história. Então aqui quero me retratar, pedir desculpas ao nosso ouvinte Falcão por ter comparado ele ao Arthur Lira. Teve também o comentário da Maia Rodrigues. Ela disse, estou aqui representando os ouvintes do Mastodon. Somos um nicho, mas somos unidos, viu? Em questão de engajamento, deixamos o Birdside e o céu azul no chinelo. Então, temos ouvinte do Mastodon, olha aí. Sheila Andrade falou, galera, tá chegando o dia. Ansiosa para ser chamada no concurso e conseguir colaborar com o Apoia-se. Thaís e Vitor, dramáticos, vocês são demais. Então, estamos torcendo para você ser chamada logo no concurso, Sheila. E teve uma outra pessoa aqui que falou de concurso, que foi a Estefânia Dalla Rosa. Disse que as risadas de Thaís fazem minhas segundas-feiras. Espero passar no CNU para conseguir apoiar esse podcast maravilhoso. Então, obrigada, Stefania. Esperamos que você também passe no CNU. A Amanda fez um comentário. Gente, que loucura! O Lira chegando de mansinho para participar do Aparte, interrompendo a fala da Thaís. Que bom que ele foi recebido do jeito certo. Aí esse comentário só vai entender quem escutou o Aparte do último episódio. Quem não escutou, vai lá. Camila Gancho disse, amo que quando começam com será que teremos um episódio mais curto? É certeza de mais de 1 hora de episódio. Amo. E, por fim, Maria disse, ótimo episódio, cheguei aqui pelo Medo em Delírio. Então, a gente pediu para ouvintes que vieram do Medo e Delírio se manifestarem, né? Então tivemos esse comentário da Maria. E vou ler só mais aqui o comentário da Juliana, que ela disse, obrigada por me lembrarem que temos muitos motivos para fazer o L. Tem tanta coisa ruim acontecendo que a gente acaba esquecendo que estaria muito pior se não tivéssemos conseguido vencer. Então é isso. Muito obrigada pelos comentários. Já tiveram muitos comentários bons aqui, mas eu não vou ler todos, porque senão vocês vão ficar saturados. Mas muito obrigada pela colaboração de vocês. Isso aí. E ó, gente, vocês que nos escutam, às vezes não deixam um comentário, vocês ouviram aí muita gente querendo passar no concurso nacional unificado para poder apoiar o Midcast. Se você passar no concurso, ou se você tiver condições, se tocar o seu coração, pensa em apoiar a gente. E a gente tem aqui os nossos nomes da categoria de apoiadores na categoria Cartinhas da Xuxa, que são Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Reni Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha, Vera Lúcia Abud, Bruno Felipe Teixeira, Leonardo Gandolfi, Julian Catino e Dandara Marques. E aí um beijo da Lhama, que é a categoria Beijo da Lhama, pro nosso Rafael Cavalcante, sempre o nome aqui presente. Já encerrando o episódio, quero deixar aqui esse agradecimento a vocês, a toda a bancada, por estarem comigo nessa noite, pós-feriado, a segunda-feira dessa semana, né? Mais uma segunda-feira, e como toda segunda-feira é ruim, é desgastante, é cansativo, então obrigado pelo esforço de estarem aqui, e em especial a Paola, que aceitou de última hora e que teve disposição no meio desse caos todo para poder trazer informações em primeira mão aqui pra gente. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar um pouquinho do que está acontecendo aqui, para a galera poder, né, entender um pouco mais como é que está funcionando tudo. E vou deixar só um recadinho, assim, pedidinho para o pessoal, quem puder colaborar, né, aqui com o Rio Grande do Sul, ou se não tem condições, óbvio, eu sei, a maioria de nós não está com condições financeiras de fazer isso, mas quem é ouvinte do Midcast e mora no Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha nos seus guarda-roupas. Se tem, assim, um agasalho, um cobertor, um calçado que está sobrando, né, ou que não está fazendo uso agora, que está legal, está em bom estado, etc. Leve para a Defesa Civil do seu município ou para algum outro ponto de coleta. Muitos supermercados estão fazendo ponto de coleta aqui, algumas redes de farmácias. A Defesa Civil, os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, todas as sedes delas estão fazendo esse trabalho. E a gente vai continuar precisando por bastante tempo ainda, principalmente porque agora a gente começa a ter a pausa das chuvas para o final de semana.
entre os dias ali entre os dias 3 e 5, mas a partir do dia 6 a gente ainda vai ter o rescaldo, né? Então a gente ainda vai ter ali eventos relacionados às enchentes. Quem é ouvinte aqui do Midcast e é do Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha nos seus armários e aí faz essa doação, né? Muita gente está precisando, roupa, agasalho, colchão, enfim. Você fez um fio também no Twitter, né? Com a indicação para modos e locais de doação e que vai estar aqui na descrição do episódio. Então, se você quer fazer a sua doação, quer encontrar quais são os canais adequados, onde está precisando mais, dá uma olhada aqui na descrição do episódio que esse fio da Paola vai estar linkado para vocês. Ou também sinta-se à vontade para mandar mensagem, né? Quer alguma instrução, quer saber como é que você faz corretamente ali, manda mensagem e aí já peço para vocês passarem as suas redes sociais, Paola, Ana e Thaís, para como as pessoas conseguem encontrar vocês na internet. Bom, eu tô como @PaolaDCS, né? É um Dzinho mudo, PaolaDCS, e em quase todas as redes sociais. Você consegue me encontrar no Twitter, no Blue Sky, no Instagram. Só não vai me encontrar, eu acho que, sei lá, no TikTok, porque é uma outra arroba, por enquanto. Até eu conseguir a arroba de volta. Mas nas outras redes todas você me encontra no @PaolaDCS e fiquem à vontade, assim, para mandar DM perguntando chave Pix de algum lugar para doar ou locais de doação, como chegar, como fazer. Sintam-se à vontade de mandar essas mensagens. Eu sou Ana Raíssa, tudo junto, 2 N's, 2 R's, 2 S. Eu sou Thaís Kisuki, na maioria das redes sociais. E antes de me despedir, eu queria falar só 2 coisinhas, rapidinho. Primeiro que no fim desse mês de maio eu vou estar em Belo Horizonte, no Festival Internacional de Quadrinhos. Então, ouvintes de Minas Gerais ou ouvintes que estiverem lá no evento, quiserem dar um oi, tirar uma foto, comprar quadrinho, passem lá. Quem for da região, recomendo. O FIC é um evento muito legal e é gratuito. É um evento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, assim, tá dado o recado. E o segundo comentário que eu queria fazer não é um comentário tão alegre, mas que eu decidi que eu vou encerrar as atividades da minha livraria. Então, até dia 18, a loja vai estar aberta, vamos ter promoções. Então, quem quiser ver se tem interesse, comprar alguma coisa lá antes da livraria fechar, é só entrar nas redes sociais da Miramar Livros e dar uma olhada. Ou então no site. As redes sociais da Miramar Livros são o Twitter e o Instagram. E é isso. E fica aí o anúncio para você que quer dar um emprego para Thaís Kisuki. Aproveitem essa oportunidade, gente. Aproveitem essa oportunidade. Chame Thaís Kisuki, dê uma CLT para Thaís Kisuki, é a nossa nova campanha. Meu sonho. Minha carteira tá até hoje branquinha, lisinha, que nunca foi assinada. Não que eu nunca tenha trabalhado, né? Só não tive a sorte de Ana Raíssa. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem me encontrar, eu tô no Twitter como @lhamanalama, porque lhama é o melhor animal. E eu também tô no Blue Sky, é só procurar por Rodrigo Hipólito. A mesma coisa vale pro Midcast. É Podcast Mid no Twitter e no Blue Sky você procura por Midcast Política e você encontra a gente lá. Este podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, por Paola Costa, Ana Raíssa e Thaís Kisuki. Na descrição do episódio você encontra o nosso canal do WhatsApp desse podcast que foi editado por Vitor Souza, o nosso patrão, o nosso editor. E eu encerro lembrando da nossa enquete. Vai lá no Spotify para você votar. Qual é a sua mensagem para Vitor Souza, para o nosso querido apresentador? A primeira opção é Volta Capitão. A segunda opção é #Calvo Coração. E a terceira opção é Quem bate cartão não vota em patrão. Vai lá na enquete no Spotify, faça a sua votação. Se você não usa o Spotify, comenta lá na postagem do episódio, no Twitter, no Blue Sky, no Instagram, que a gente fica muito feliz com os comentários de vocês. Novamente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa quinta-feira à noite. E, gente, é isso. Temos episódio. Valeu, falou. Valeu, obrigada.
Cara, ele terminar com arroz foi genial. Você realmente é um storyteller, Rodrigo. Eu não sei se isso vai ser considerado uma coisa meio, sei lá, racista, usar o arroz como piada, mas... Não, mas você tá fazendo piada com o jovem branco místico. Eu espero que não.